Enfim, a saga chegou ao fim. Depois de 10 anos, Stranger Things acabou. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar da conclusão. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre o volume 2 e depois a conclusão, o final, do que eu achei, se eu faço parte de qual time, porque ficou meio dividido, tá? Vou falar um pouco sobre o volume 2 porque eu não consegui lançar o vídeo que era para ter sido lançado antes da quinta-feira, mas eu não consegui, então eu vou dar uma pincelada do que era o vídeo e também vou falar sobre o que eu achei do último episódio. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada que eu for trazendo aqui, que com a conclusão de Stranger Things, teremos outras coisas vindo por aí. Reviews de filmes, séries, também tem séries que eu ainda tenho que falar aqui com vocês, que eu deixei de falar, esperei terminar, mas aconteceu umas coisas aí e eu não consegui falar. Como no caso de It, Bem-vindos a Derry, e também de Witcher. Então, pra você não perder nada sobre isso e outras séries que estão vindo por aí este ano de 2026, se inscreva, ativa as notificações, porque aquele negócio passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming. Eu trago aqui com esse último sonzinho do relógio do Vecna. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, tá, gente, vamos começar um pouquinho com o volume 2, que eu deveria ter soltado antes do último episódio, mas eu não soltei porque eu não consegui terminar de editar, porque tinha que fazer um monte de coisa. Porque vocês já sabem, né, eu sou uma garotinha que ainda tenho alguns afazeres e crio conteúdo também, então não consegui terminar de editar. O que eu falei sobre o volume 2? Algumas reclamações, então eu vou falar um negócio assim bem mais rápido pra gente focar mesmo no último episódio. Tiveram 3 questões ali que eu dei uma pincelada assim bem mais explicada, mas eu vou resumir. Primeira coisa ali que eu falei sobre todo mundo tá reclamando da expressão The Eleven. E aí eu entendi agora nesse final, que todo mundo tava falando que ela tava sendo jogada de escanteio, que ela tava com uma expressão assim enrijecida, parecia que ela tava com uma máscara de gesso. E aí eu tava falando que desde o que aconteceu na 4ª temporada, a Eleven estava em estado de alerta o tempo todo, 90% da vida dela estava em estado de alerta. Então não era surpresa uma pessoa que, por mais que teve momentos felizes na vida, por mais que ela experimentou amor, por mais que ela teve amizades, experimentou o que é ter uma família, ela sempre estava sendo enganada, manipulada, foi para laboratório. Então, gente, ela estava totalmente em estado de alerta. Então, não é novidade uma pessoa ficar fria, com a cara séria. Por mais que ela esteja muito feliz, por mais que ela não tenha demonstrado emoção com a Max acordando ali e tudo mais. Gente, eu entendi completamente aquela expressão que a Eleven estava no volume 2. Ela realmente, e também o estado de treinamento que ela tava o tempo todo, treinamento forte, porque eles realmente estavam se preparando por uma guerra. Vamos à batalha, guerrear, vencer. E entendemos também o que o exército estava fazendo ali. Eles não estavam lá para proteger Hawkins, que estava acontecendo alguma coisa estranha. A gente descobriu que sim, eles estavam envolvidos na parafernália toda, no que estava envolvendo. Eles faziam parte das pessoas que estavam criando os experimentos. Tinha algum ali, um financiamento do governo que estavam fazendo os experimentos nas pessoas. Então não culpo. Eu até entendo a situação da Eleven estar daquele jeito, frio, sem expressão,
congelada daquele jeito. Se você for conviver com uma pessoa que sempre está vivendo num estado de alerta, você vai ver que até mesmo acontecendo coisas boas com ela vai ter esses picos de estar sorrindo e tudo mais, mas a maior parte do tempo ela vai estar com a cara fria, congelada daquele jeito, em estado de alerta. Então esse foi o meu primeiro ponto com relação a Eleven. Então eu compreendo completamente. Segundo, a questão do Will. Gente, eles estavam num estado de emergência. Eles estavam num estado que é pra ontem. Tudo é pra ontem. A gente tem que arrumar as coisas pra ontem. Eles estavam fazendo inúmeras missões pra encontrar o Vecna, pra poder destruir eles, pra poder trazer aquela paz pra Hawkins, pra tudo voltar ao normal e tudo mais. E ele viu que ele usou aquela questão de sexualidade do Will como uma fraqueza dele. Ele te enfraquece, colocando sua própria mente contra você, despertando tudo aquilo dentro de você que machuca. Mas ele conseguiu contornar. E ele me mostrou mais coisas, mãe. Ele me mostrou umas coisas muito horríveis que ele me mostrou. Não veio dele, não. Veio de mim. Então, não era um estado normal, de uma vida normal, onde ele podia se preparar mentalmente, buscar um local, assim, confortável pra ele, pegar uma pessoa, tomar um chá, convidar pra, sei lá, vem aqui, vamos lá numa lanchonete, vamos lá na minha casa, vamos fazer um chazinho e contar com um por um. Não, ele tinha que fazer aquela reunião de condomínio, falar pra todo mundo que ia fazer parte da luta com ele e falar, ó, gente, a minha fraqueza é essa questão, que quando ele estava sendo torturado lá pra não encontrarem a Max, né, porque ela tava fazendo uma fuzuê dentro da cabeça dele, né, o city tour que ela tava fazendo na cabeça do Vecna pra descobrir a saída, então ela tava sabendo de muita coisa. Ele queria destruir ela, e aí ele foi atrás do Will pra poder descobrir, porque eles estavam conectados ali com a teia de mentes, tudo conectado. Então era uma situação de emergência, então não dava pra ele chegar e chamar um por um, assim, com calma, com delicadeza. Era estado de emergência. É ali, vamos lá, gente, reunião de condomínio, eu preciso falar isso, eu preciso expor isso. Então, por mais que tenha sido um assunto delicado para ele, ainda mais naquela época dos anos 80, que era uma coisa muito criticada, hoje em dia é um negócio muito difícil ainda de se falar, por mais que seja mais normalizado. Sinto muito, não dava. Era um estado de emergência, eles estavam indo pra batalha, ele tinha que soltar isso, porque era uma fraqueza e ele sabia que o Vecna podia usar isso contra ele. Então, ele tinha que dar um jeito de se livrar dessa fraqueza. Então, tinha que ser na base da reunião de condomínio. Tem toda a razão. Terceiro ponto que eu falei foi aquela questão lá da Max, que eu concordei com muita gente, e também eu falei sobre um outro criador de conteúdo que falou que poderia ter resolvido melhor aquela situação de quando ela viu o portal. Gente, foi o que eu disse, estava num estado de emergência, de urgência, a Max dando lá uma de coach emocional ali, com a Holly lá, e ai, você tem que ir, o portal lá dela aberto, eu estava em euforia no sofá falando, mano, vai, corre, menina, vamos, vai. Eu tava assim. E aí eu falei o que o gringo falou, eu não lembro o nome, porque eu tava passando muito rápido ali as minhas redes sociais, eu não lembro quem foi. Mas eu achei muito plausível e eu acabei contando o que ele falou. Que pra consertar aquela cena, deveria ter aberto primeiro o portal da Holly. A Holly ia tentar passar por esse portal, ela ia ficar com medo. E aí sim, a Max dá aquela de coach emocional. Quando ela falar, eu vou te encontrar e eu vou estar sempre com você. E aí sim aparecesse o portal da Max. E aí ela fala, ó, eu vou passar pelo meu, você passa pelo seu. E a gente se encontra lá no mundo invertido, porque elas achavam que o corpo da Holly tava no mundo invertido. Então, bora, a gente se encontra lá. Aí sim, a Holly toma coragem e cada um vai pro seu portal e tudo mais. Ia ter aquela mesma emoção, ia funcionar a situação Max Coach, e ia dar tudo certo. Então esse seria o concerto perfeito, e o resultado ali daquela cena ia estar ótima. Não
como foi. Então esse foi o meu terceiro ponto com relação ao volume 2. Foi bem mais fraco esse volume 2. Mas vendo como que foi agora o último episódio, deu pra entender. Gente, o volume 2 foi nada mais, nada menos do que aquele respiro para o que vinha agora no último episódio. Foi aquele respiro antes da guerra. Então foi aquela calmaria pra depois vir aquele boom. Aquela coisa, tiro, porrada e bomba. Então, eu acho que todo mundo tá muito na questão da urgência, tudo que é muito, muito rápido, não tá vendo as coisas de uma forma um pouco mais profunda. Então, eu acho que é por isso que o pessoal não curtiu muito o volume 2, porque foi mais calmo, foi mais de boas, foi mais tranquilo. O volume 1 veio daquele jeito assim, impactante pra caramba, deixou a gente esperando muita coisa. Na verdade, eu não esperei muita coisa do volume 2, eu entendi, eu vi por outros olhos, eu vi de uma forma, assim, entendendo a história que depois de uma batalha a gente precisa de um respiro, a gente precisa de uma calmaria pra se preparar pra uma outra batalha. Então, eu entendi o volume 2. Então, eu não achei que foi uma merda o volume 2. Foi a calmaria que precisava. Agora vamos direto ao final. Eu assisti 2 vezes o final, o último episódio. Inicialmente, de primeiro baque, o último capítulo, quando eu vi o final, eu fiquei com aquela sensação de, tipo, tá faltando coisa. Tá faltando muita coisa. E eu fiquei com aquele negócio, assim, de final clichê, mas tá faltando coisa. Mas é aquele final que precisava ter. Não dava pra eles pararem a vida. Ah, aconteceu. Depois daquele fuzuê todo, o que ia acontecer? Eles iam parar, eles iam, sei lá, entrar em depressão? Não, eles precisavam realmente continuar a vida. Então, era necessário eles continuarem a vida. E aí, na segunda vez que eu assisti o final, vi, assim, com mais detalhes. Então vamos lá. Pontos positivos do final. Gostei muito de como foi feito tudo, contado ali a história, da cena ali de ação, tudo, como chegou até lá, como que o Vecna tava com as crianças, do planejamento, dos militares atrapalhando, que por sinal eu achei que os militares só serviram pra atrapalhar, porque fazer alguma coisa, né? Mas isso é nos pontos negativos. Mas dali atrapalhando, acontecendo, a dinâmica em si, eu gostei bastante do final. Daquela parte de conclusão, deles planejando, que eu sempre gostei muito. A parte de planejamento, de missões ali, da série inteira, eu sempre gostei muito e eu achei sempre muito inteligente. Da luta ali, da Eleven, tudo. Adorei, cada um fazendo o seu papel. Ali tava cada um fazendo o seu papel direitinho. Quem tinha que pensar, pensou. Quem tinha que lutar, lutou. Quem tinha que, sei lá, proteger, protegeu. Quem tinha que montar as coisas, montou. Todo mundo tava fazendo o seu papel direitinho. Então, eu gostei bastante ali do geral. E também a parte do final, depois que eu assisti pela segunda vez, assim, eu entendi. Não foi aquele final, assim, espetacular, mas foi um final preciso. Foi um final que encaixa, que era necessário. E também um pouco inteligente, os produtores e os diretores lá, os criadores de Stranger Things, fizeram. Eu achei muito inteligente esse jeito que ele deixou. Não foi um Game of Thrones, de fato, como eles disseram, não foi um Game of Thrones, mas foi uma coisa que dividir o público e vai deixar a gente conversando sobre isso durante muito tempo. Até mesmo depois que passar 1 ou 2 meses aí de Stranger Things. Pontos negativos. Eu achei que tiveram muitos furos, né, da história, como eu vi todo mundo falando. Cadê os Demogorgs? Cadê os monstrinhos? Raindrops are falling on my head. Foi muito fácil eles passarem por tudo ali. Até o Vecna chegar a entrar na mente do Hopper pra tirar a Eleven de dentro do tanque e acabar com o Aue ali, que elas estavam fazendo na mente dele, né, nas lembranças dele. Não teve mais nenhuma outra dificuldade, além do exército ali atrapalhando eles, né? Não teve outra dificuldade, não teve. Parece que realmente os monstros, os Demogorgs, foram tirar umas férias. Raindrops are falling on my head.
os morcegos, todos os tipos de monstros que apareceram em todas as outras temporadas não estavam lá. Pode ser que eles sempre esteve ligados à mente do Vecna e o Vecna estava totalmente concentrado em fazer a missão de unir os dois mundos e não estava tendo tempo e energia, porque ele tava lá com a conexão com as crianças, e com isso não dava tempo dele mandar os Demogorgons e fazer o Diabacoeba, ou então o Will, naquele momento lá que ele quebrou lá todos os Demogorgons, ele pode ter quebrado mais Demogorgon que devia, e pra ter outros Demogorgons precisa criar, e não deu tempo de criar. Não sei, teorias, vai deixar isso na nossa cabeça. Foram esses pontos em aberto. Segundo, eu jurava de pé junto que o Will ia dessa pra melhor por causa dessa conexão de mentes. Na minha cabeça, o Vecna fosse embora, o Will também ia de base, porque eles estavam muito conectados. Não foi. E aí, o que quebrou essa conexão? Eu fiquei com isso na cabeça. O que quebrou? O que manteve ele vivo ali? Entendemos ali as crianças lá, tirou a conexão, tudo. Vi que realmente as crianças não iriam ter poderes. Eu falei em outros vídeos que elas poderiam, mas não tinha certeza. Mais certeza que não teriam do que teriam. Então tava ali tudo certo. Saiu lá o trequinho da boca delas. Beleza, mas na minha cabeça o Will tava muito conectado com o Vecna. E aí? Fiquei meio com uma interrogação na cabeça. Achei muito corajoso do povo, gostei deles entrarem lá na dimensão X, eles lutando tudo e, cara, muito fácil chegar até lá. Foi muito fácil chegar até lá. E para um monstro como o Devorador de Mentes, que foi sempre mostrado como um bicho muito tenebroso, super perigoso, muito, assim, amedrontador, que pudesse causar a morte, assim, sei lá, praticamente só olhando pra ele, poderia matar qualquer pessoa. Foi muito fácil. Ai, que medo! Foi muito fácil. Eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais prolongado. Aquela parte ali da batalha final ali deles, um pouquinho mais prolongado. Podia ter trabalhado um pouquinho mais. Eu gostei. A sequência foi muito boa, bonita. Adorei o jeito que eles estavam trabalhando ali, tudo. Como eles subiram aquelas montanhas pra ficar naqueles penhascos ali. Não sei como fizeram, sei lá. Todo mundo virou alpinista do nada. Não sei. Gostei da sequência em si. São esses pontinhos ali que... Não sei, mas foi muito fácil. Para um bicho que eles falaram que era a coisa mais tenebrosa do mundo. É a coisa mais horrorosa e... Não sei, foi muito fácil. E que falaram que eu acho que foi na segunda ou na terceira temporada. Não sei, quando ele virou aquele bolo de carne lá no shopping, falou que aquilo não era nem... Era fichinha perto do corpo verdadeiro dele. Pra mim não foi. Foi bem de boas a batalha. Teve aquelas situações de perigo ali, da Nancy lá encurralada, beleza, ok. O povo tacando fogo ali, eu dei uma pensadinha, mano, eles estão tacando fogo lá no pessoal, mas e as crianças? Mas aí depois eu vi a Eleven entrando dentro do corpo do bicho, não tava acontecendo nada por dentro, então tá tudo certo, tá tudo ok. Gostei lá, teve a sequência, beleza, salvaram as crianças. Aí chega... Bendita parte do sacrifício. Com certeza eu também tinha um pouco de ideia que a Eleven poderia se sacrificar. E aí vocês devem estar se perguntando: de qual time você está? Que a Eleven foi dessa pra melhor ou não? Na minha cabeça, eu sou do time que a Eleven foi. Ela não tá viva. Aí agora, como ela se esquivou dos soldados ali, tipo, cambaleando, porque toda vez que tava com aqueles bloqueadores que eles chamam kryptonitas, já aí também é uma boa pergunta, né? De um ponto negativo. Aí também tem a teoria lá que o Mike fala no final, quando eles estão jogando um jogo lá de RPG, ele cria a história pra ela, né? Não tem, gente, não tem como a Kali tá viva
aquele tempo todo. Ela já tava com tiro, ela já tava bem fraca. Não tem como ela sobreviver. E depois ainda ter forças pra criar uma ilusão. E também tinha um limite que ela conseguia manter uma ilusão ali correta, né? E ainda fraca, com tiro, ela não tava 100% pra manter uma ilusão boa ali. Não me convenceu. Não convenceu. Gente, não. Eleven foi dessa pra melhor. E eles sim tiveram que seguir a vida e trabalhar com o luto. Que aí entra a cena lá do Hopper com o Mike no memorial de todos aqueles que perderam os seus entes, que eles estão lá sentados na praça. Que mesmo depois de 1 ano e pouco, né, os 18 meses que passou, o Mike não conseguiu superar a morte dela. Mas dá pra entender, né, porque foi o primeiro amor dele, ele sempre tava ali naquele amor puro. Então, dá pra entender a forma e a dificuldade que ele teve pra poder superar isso. E também a última pessoa que ela decidiu se despedir, que também é uma coisa que eu achei estranho, né? Já que tava acontecendo lá as Kryptonitas. Como que ela conseguiu entrar na mente? Tem que estar sempre mirado aquele negócio pra eles, pra poder bloquear? Não sei. Mas se ela tava lá no mundo invertido, sei lá, passa de uma dimensão ou outra, não dá muito certo? Pode ser? Mas ele foi a última pessoa com quem ela falou, e ela falou que ela sempre estaria com ele. Então, não sei se seria eu sempre estarei com você na sua memória. Foi difícil fazer ele superar. Foi o que o Hopper fez. Ele já teve que superar uma morte de uma filha, e ele superou a morte de outra filha. Então, ele ajudou o Mike a ressignificar. E com isso ajudou ele a ir lá pra colação deles e viver feliz ali, todos contentes pra poder seguir em frente. E tanto é que quando ele conta a história da conclusão de cada guerreiro ali depois do jogo que eles estavam tendo, que a Max faz aquela pergunta, né? Que realmente eu acho que foi a pergunta que todo mundo se fez. É só isso mesmo? É isso? Que merda! E aí ele conta uma conclusão, que realmente é a conclusão de todo mundo, que é seguir em frente. É seguir em frente. Eles passaram o que eles tiveram que passar, houveram perigos durante tantos anos, mas eles não podiam deixar de viver porque aconteceu aquilo na vida deles. Eles teriam que ser mais que uma história, assim. Vai ficar na lembrança, foi algo importante, foi algo que nos uniu, mas a gente precisa seguir em frente. E aí foi isso que eu achei que foi perfeito. Foi perfeito. E aí foi o que deu a escolha pro espectador. Se você acredita, foi o que o Mike fez, contou a história da Eleven, que fez toda aquela fanfic, que na minha cabeça é uma fanfic, que ela estaria no local, no paraíso, onde ela sempre desejou, que era com as cachoeiras, é onde que ele falou que o super-herói, quando acabasse toda a batalha, eles sempre iam longe da cidade de onde que aconteceu a batalha, e iam viver num paraíso, com cachoeiras e tudo mais. Ele acredita, porque pra mim, aquele choro de dor quando ele coloca o livrinho na estante foi uma forma que é isso que eu vou colocar na minha cabeça, mas eu sei a verdade. E aí foi o que ele deixou não só para os colegas, mas também para todo mundo. Você escolhe. Você acredita nisso, que ela está bem viva e no paraíso dos heróis ali? Ou ela realmente se sacrificou para que não haja nenhum outro cientista, nenhum outro exército procurando ela para poder estudar ela como forma pura de Vecna e tudo mais, que na minha cabeça
seria uma coisa meio burra, né? Porque, gente, nenhum DNA é igual. Iam continuar torturando, machucando várias e outras crianças até encontrar alguém com um DNA parecido, que na minha cabeça o único DNA parecido que poderia ser uma cobaia que desse certo, seria um filho da Eleven. Essa é a minha opinião. Posso estar falando groselha, mas essa é a minha opinião. A única forma de ter o cobaia dando certo é um descendente da Eleven. Caso contrário, não ia ter outra forma de ter uma outra arma como a Eleven. E também, sei lá, se ela é uma telepata poderosa, ela poderia entrar na mente, sei lá, do presidente, quem que tá comandando esses negócios, e cortar a verba desse treco. Pronto, e aí descontinuar o projeto e, sei lá, fazer a pessoa ter um pesadelo, uma coisa de louco, ou então tentar colocar um pouco de humanidade no coração da pessoa e acabou. Descontinue o projeto e ninguém mais vai correr atrás dela. Não sei, posso estar viajando na maionese. Mas é isso, gente. Foi um final que eu achei ok. Não foi um final... nossa, que final super chocante. Amei. Mas foi um final coerente. Um final legal. Não foi um final que eu odiei. Não foi um final que eu não gostei. Foi um final que eu achei ok. Não é um final que eu vou levar pra memória, assim. Vai ser uma das séries que eu vou levar pro coração. Não foi um Game of Thrones, de fato. Não foi. Amo a série, levei pro coração, mas o final eu não consigo superar de jeito nenhum. Stranger Things foi um final, você fala, merecido. Eles mereciam ter uma vida, continuar uma vida. É isso, gente. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês curtiram Stranger Things, o que vocês acharam do final. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês acreditam que a Eleven foi dessa pra melhor. Ou que ela realmente foi pro paraíso. Stranger Things foi uma série que deu muito lucro pra Netflix. Vão ter spin-offs, já foram confirmados aí. Pode ver aí nas redes sociais. Já tem calendários aí falando sobre spin-offs de algumas coisas aí, né? Também tem a animação que tá vindo por aí de Stranger Things. Então, gente, é isso. Essa é a minha opinião sobre o final de Stranger Things. Não foi um final chocante. Não foi um final que eu amei, que eu vou levar pro coração e falei assim, nossa, que final maravilhoso. E ó que eu assisti 2 vezes o final. Uau! Mas foi um final que é aceitável. É aceitável pros personagens, é aceitável. E é um final que a gente tem que entender que a gente precisa lidar com frustrações. Que nem sempre um final bom é um final que todo mundo sai feliz. E happy end, né? Como nos contos de fada. O final de Stranger Things é consequências. Tem consequências. Eu realmente achei que a Eleven não iria acatar a ideia da Callie, porque ela tava muito chata. Você é uma chata. Você é insuportável. De fato, péssima. Mas realmente ela acatou. Se sacrificou pra acabar com tudo. Não vai ter mais gente torturando ninguém. E com relação... O que aconteceu com as grávidas? E o que aconteceu com o laboratório? O que aconteceu com tudo aquilo lá que todo mundo tá perguntando nas redes sociais? Eu tenho a resposta, tá, gente? O que aconteceu? Sumiu com a explosão. Sumiu com toda a explosão. Tudo que estava no mundo invertido, sumiu. Então, tudo que estava naquele laboratório sumiu junto. Foram tudo de arrasto. Tá tudo com o Papai do Céu. Tá? Essa é a resposta. Então é isso, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem mais nada que eu for trazendo aqui, que vai ter review de outras séries. Esse ano tem House of the Dragon, que eu vou fazer a cobertura, que
que, ó, ano passado não. Da outra vez eu fiz a cobertura assim, episódio por episódio. Irei falar sobre It, Bem-vindos a Derry, que eu ainda não falei. Vou falar sobre Witcher, né, porque tem muito que falar, que deu umas tretinhas aí, também dividi um pouquinho as opiniões. E também eu vou fazer review de filmes, que lançou um monte aí que eu tenho que assistir, que tava uma bagunça aí nas coisas que eu tava fazendo, acabei não assistindo, então eu vou assistindo de pouquinho em pouquinho e vou lançando aqui no canal. Então se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada que eu vou trazendo aqui. Vai ter muito conteúdo esse ano de 2026. Feliz ano novo, que esse ano seja maravilhoso para todos nós. E pra vocês me acompanharem e saberem tudo que eu for fazendo, quais são os vídeos que vão sair aqui no canal, além do YouTube, lembrar vocês, eu lembro vocês nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, é só colocar isso lá, que vai aparecer meu rostinho. Então é isso, gente, muito obrigado pelo acesso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau.